Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is e espectadores do nosso programa no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Quem ainda não baixou, baixa agora que você pode assistir a toda a programação da nossa rádio com imagens. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é quarta-feira, 24 de janeiro de 2018, um dia histórico de condenação em segunda instância de um ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Jovem Pan está fazendo uma cobertura especial, o julgamento começou às 8h30 da manhã, sem muito atraso, e estamos aqui no estúdio comentando o dia inteiro o julgamento do Lula. Estamos aqui com Marco Antônio Villa. Boa noite, Villa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu ia falar, não posso falar todos que estão aqui. Eu ensaiei. Você passou por todos os programas hoje. O pessoal A Vera interrompeu as férias. O pessoal estava no chat dizendo: vamos almoçar, por favor. A gente está aqui desde o começo. Vera Magalhães também trabalhando desde cedo. A gente entrou de penetra aqui no 3 em 1 hoje, né, Vila? E eu tô de penetra nos pingos. Vera Magalhães e Patrick Santos estão de penetra nos pingos nos is. Boa noite, Vera. 3 em 1 nos pingos nos is. É uma espécie de crossover, como eles fazem nas séries, né, de TV. É isso aí. E tem a turma do Rio também, né? Que também vai Tem entrar a turma do Rio, Patrick Santos. Eu ia dar o seu boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite hoje. E lá no Rio temos o meu amigo, querido amigo Carlos Andreasa. Pela primeira vez estou fazendo um programa ao vivo com ele, quer dizer, nessa participação em toda a cobertura, conversamos pelo monitor. Carlos Andreasa já está na linha? Boa noite, Carlos Andreasa. Ele tá falando no telefone lá, acho que ele não tá ouvindo a gente ainda não, tá se acomodando em sua cadeira, daqui a pouco ele vai participar, já deu seus comentários aqui sobre o julgamento do Lula. E aí, Patrick Santos, pra onde vamos agora? Vamos pro Madureira, né? Acho que o Madureira tá na linha, não tá? Não? Tô aqui, firme e forte, claro vamos lá. Partiu pra cima. Hashtag partiu pra cima. Madureira tá aí no Rio de Janeiro, você tá ouvindo barulho de fogos pela janela, não? Começou o carnaval em função da condenação do Lula por 3-0 por unanimidade no TRF4? Se vocês aguardar um minutinho, que eu tô aqui trancado no meu estúdio, que é a prova de som. Mas eu posso dar uma pesquisada rapidinho aqui para você, para ver se tem alguma manifestação de comemoração. O Carnalula, de certa forma, já começou, né? Eu que já estive nos domínios de Marcelo Madureira, sei que é grande. Ele vai demorar um tempo para chegar até a rua, porque o negócio ali, ó... Mas aqui na Paulista... Eu tenho minhas fontes, Vera. Eu tenho minhas fontes. Aqui na Paulista, embaixo, já deve estar rolando uma festa, não é isso, Marco? Com certeza. Interditada a Paulista já. E é importante nessa hora, né, é a ponderação, né, a tranquilidade, não cair em provocação, né, porque o que o PT deseja nesse momento e os petistas é algum tipo de incidente que cria uma situação desagradável. O PT sempre está atrás de um cadáver e até agora, especialmente as autoridades de segurança pública de São Paulo, onde sempre a tensão política maior, tem agido muito bem. Eu espero que tudo indica que hoje também estão fazendo esse trabalho, graças a Deus até o momento não temos nenhuma notícia ruim, e saber que o PT tenta fazer um ato na Praça da República. Vamos ver, né, se consegue fazer o ato com os gatos pingados, e ameaça subir a Rua da Consolação em direção à Avenida Paulista. O problema não sei se isso é bem, a princípio é um problema, mas não deveria ser-lo, é que na Paulista, próximo ao MASP, que é a altura do número 1500 tal, da avenida, é um ponto tradicional de manifestação, e lá nesse momento estão se manifestando aqueles muito satisfeitos com a condenação do Lula por 3-0 a 12 anos e 1 mês de prisão, além do pagamento de R$1 milhão de multa tal. E é necessário, evidentemente, evitar esse tipo de encontro que é nocivo à democracia tal. Mas o PT quer esse tipo de coisa. Então eu espero certamente que a Secretaria de Segurança Pública tenha tomado as providências necessárias. E tem os black blocs, que sempre nós citamos hoje, inclusive de passagem, né? Algumas vezes, inclusive, que estão por aí tentando algum tipo de incidente, Felipe. Vamos esperar que tenha controle devido para evitar algum tipo de confronto, né? Lembrando, como eu citei mais cedo, que o Guilherme Boulos estava ameaçando vir para a Avenida Paulista, onde teria um ato do Movimento Brasil Livre, do pessoal mais a favor da condenação do Lula, o pessoal que se veste de verde e amarelo, ao contrário da turma de vermelho, e a gente estava pregando aqui paz, que o esquema de segurança fosse tão bom quanto o de Porto Alegre, que não houvesse conflito. Agora, Villa e Vera Magalhães, a gente elogiou os votos de todos os desembargadores
do Victor Laus, que foi o último, Leandro Paulson o segundo, e o primeiro, o relator João Pedro Gebran Neto. Mais cedo, eu sei que o Vila fez algumas ressalvas ao discurso do advogado René Dotti. Ah, sim, Vera Magalhães, teve alguma ressalva antes do Vila lembrar histórico, né? Porque eu achei aquilo um melê, parecia aquele samba enredo que juntava Egito, o Tiradentes, todos aqueles clássicos dos sambas enredos da sua terra, Felipe Moura Brasil. Então já vi que você tem ressalvas também. A minha pergunta era justamente se a Vera tinha alguma ressalva sobre o comportamento de alguém no julgamento hoje. Eu achei que ele, como um associado ali da acusação, por ser advogado da Petrobras, deixou de se ater aos autos e a pilhagem que foi feita na Petrobras, portanto, poderia ter uma contribuição importante a fazer para se pôr a fazer ali considerações de cunho histórico, literário, bastante duvidosas, e algumas que o professor Vila, com mais propriedade do que eu, pode comentar. Então, portanto, eu achei que ele perdeu uma oportunidade de pontuar que a empresa, a maior empresa do país, foi alvo de uma pilhagem, foi saqueada pelo consórcio PT, PMDB, PP, principalmente esses três partidos, em conluio com as empreiteiras, mas logo em seguida o relator Gebran fez isso com muita propriedade. Ele começou o seu voto, toda a desmontagem do discurso da defesa, caracterizando a existência de um consórcio e, portanto, a linha dele que ele seguiu foi essa: a Petrobras e outras empresas foram pilhadas. E aí se pôs a distribuir as responsabilidades. Portanto, eu acho que o Dotti realmente perdeu uma oportunidade, mas ela foi suprida pelos votos dos desembargadores, Felipe. Maravilha. Vila, você quer relembrar aqui a distorção de Monteiro Lobato? Foi isso? Foi uma coisa, é justamente o que a Vera disse. Eu era para ele fazer uma defesa técnica, aproveitar aqueles minutos, poucos. Deve estar sendo muito bem remunerado, o que não tem nenhum problema, certamente a remuneração é muito alta, muito alta. E ele fez uma fala muito curta e desastrosa. Eu até falei que o Stanislau Ponte Preta, se estivesse vivo, certamente escreveria um capítulo do seu livro Festival de Besteiras que assola o país. Ele citou 2 vezes o Aristóteles, isso René Ariel Dotti, 2 vezes o Aristóteles, uma vez o Padre Vieira, falou de Tiradentes, Churchill e Lobato. Isso foi. A salada foi... Agora, a parte de Lobato foi inacreditável. Ele não leu Monteiro Lobato. Eu desculpe dizer que eu conheço bem o Monteiro Lobato. O livro Escândalo do Petróleo, 1936, ele não leu. Porque o nacionalismo lobatiano é anti-estatista. Não há nenhuma vinculação entre o Monteiro Lobato e a criação da Petrobras em 1953. O Lobato, inclusive, morreu a 4 de julho de 1948 e a Petrobras foi criada a 3 de outubro de 53. Então, eu presumo que o senhor Dotti ele é um bom advogado, mas de história do Brasil ele não conhece nada, ao menos a demonstração foi essa tal. E o nacionalismo, o Lobato criou várias empresas, ele foi defensor que tinha petróleo no Brasil, de explorar o petróleo, mas por empresa privada. Ele é um nacionalista anti-estatista. No escândalo do petróleo está claro. E ele vai ser preso, inclusive, por ter atacado o recém-criado, em 1938, Conselho Nacional de Petróleo, o general Horta Barbosa, e ele acaba sendo condenado. Acabou cumprindo parte da pena, que foram 3 meses de prisão aqui, no antigo presídio Tiradentes de São Paulo, em frente onde é a rota hoje e tal. Portanto, era o oposto do que o Dotti falou. Então, realmente, a passagem dele foi desastrosa. Foi uma defesa horrorosa. Temos na linha o prefeito de São Paulo, João Dória, para uma entrevista aqui para os Pingos nos Is, hoje com participações especiais, porque estamos nessa cobertura especial desde as 8h30 da manhã, quando começou o julgamento do Lula pelo TRF4. Boa noite, prefeito João Dória. O senhor está na Suíça, é isso? João Dória na linha, prefeito João Dória, aqui é Felipe Moura Brasil. Perdemos o sinal. Acho que a gente perdeu o contato. A gente perdeu o contato. O Binha vai refazer o contato. Nossa produção vai refazer o contato. Vamos seguir aqui, chamar a turma lá do Rio de Janeiro, Carlos Andreas e Marcelo Madureira. Carlos Andreas, a decisão do TRF4, na minha visão, mostrou que o juiz Sérgio Moro, na verdade, foi generoso. Que o PT é que estava sendo ingrato, porque o Moro condenou o Lula a 9 anos e 6 meses de prisão e o TRF4 aumentou a pena para 12 anos e 1 mês. Não estavam reclamando de barriga cheia? Você vê como é que são as coisas. Agora, como o professor Vila disse, a gente precisa ter rapidamente a íntegra desses votos para fazer a comparação objetiva com aquele do Sérgio Moro. Considerando a dosimetria, né, a questão da pena, os votos são obviamente mais duros.
Mas é preciso fazer uma comparação do conteúdo, dos textos, inclusive para ver, e acho que nós vamos comprovar isso, o tom dos votos, aquilo que nós podemos acompanhar indica, para verificar que, em certo sentido, todos eles agravaram o voto do Sérgio Moro, mas fazendo uma homenagem à qualidade técnica do voto. E aí o voto do Moro, e aí eu já escrevi muito sobre isso, vou fazer a crítica que precisa ser feita ao Ministério Público, porque a denúncia que foi oferecida e que resultou na sentença do Moro, a denúncia não estava à altura do caso, na minha avaliação. De modo que torna o voto do Moro, a sentença do Moro, tanto mais importante. Em certo sentido, ela corrige em vários momentos as falhas do Ministério Público. Inclusive, aí está a origem, infundada, repito, mas está a origem da tentativa da defesa de desqualificar a sentença do Moro. Hoje o TRF4 veio para apaziguar esse cenário. Então, também por um motivo de compreensão política, esses votos são muito importantes. Maravilha. Marcelo Madureira, diretamente do Rio de Janeiro também. Madureira, é o seguinte, o Vitor Laus, o último desembargador a votar, ele disse assim: Sua Excelência, referindo-se ao Lula, em algum momento perdeu o rumo. Eu costumo dizer, quando o pessoal fala assim, os petistas perderam a vergonha, que alguém só perde alguma coisa se um dia já teve. O Lula já teve rumo, Madureira? Olha, eu conheço o Lula desde a década de 80, dos anos lá das greves do Scania, aquela coisa toda. E eu acho que realmente escrúpulo, o Lula é a coisa que o Lula nunca teve, né? Ele sempre foi escrupuloso. Ele começou a carreira dele no sindicalismo já tomando lugar do novo movimento sindical que havia, em substituição ao Joaquinzão, aquele pessoal que tomava conta dos sindicatos metalúrgicos desde a era Vargas. E o Lula, numa manobra, conseguiu afastar, digamos assim, aqueles sindicalistas novos de raiz e se apropriou lá do sindicato e aí em seguida fundou o PT. Enfim, na minha opinião, nunca foi um cara politicamente muito confiável, né? Eu disse isso, eu falei em 2010 no Manhattan Connection, se não me engano eu já vinha falando antes, né? Isso me custou caro, mas não me arrependo, está nos meus deveres de cidadão brasileiro, que o Brasil era governado por uma corja, por uma quadrilha, comandada pelo Lula. Eu só não via que eu não queria. Naquela época eles tinham cerca de 85% de popularidade. Falei isso ao vivo, no Manhattan Connection, está aí no YouTube, e deu no que deu. Madu, eu acho que eu não estava mentindo, eu fico surpreso Madu, a gente recuperou... com o nosso colega Lucas... A gente recuperou o sinal com o prefeito João Dória. Vou ter que te interromper rapidinho aqui. Eu acho que o prefeito vai embarcar. Vamos para a Suíça com o prefeito João Dória de São Paulo. Vai para a Suíça lá. Prefeito João Dória na linha. Muito boa noite. Aqui é Felipe Moura Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa. Felipe, muito obrigado. Eu via você, mas vocês não estavam me ouvindo. Eu estou embarcando aqui de Zurique de volta ao Brasil, depois de 3 dias aqui no Fórum Econômico de Davos. Aliás, grande repercussão aqui em Davos da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tema dominante hoje aqui ao final da tarde, início da noite em Davos, no Fórum Econômico Mundial. E como o senhor viu essa condenação? Justiça foi feita, Felipe. 3-0, um resultado inquestionável, muda a história. O resultado de 3-0 muda a história política do país. Se fosse 2-1, seria diferente, evidentemente. Não é só a questão jurídica, a questão institucional também. É um tiro pesado no PT, nas pretensões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na pretensão de outros candidatos do PT, a governador, a deputado federal, deputado estadual, Senado. É uma derrota duríssima para o PT, uma vitória da democracia brasileira, Felipe. Vera Magalhães. Boa tarde, boa noite já, prefeito. O senhor fala que é uma questão institucional e que muda as pretensões do PT e de outros candidatos. Do campo dos partidos que hoje ocupam o centro, isso muda alguma coisa? Pulveriza candidaturas, a seu ver? Uma menor possibilidade do Lula ser candidato? Faz com que outros se animem a ser candidatos?
ser candidato? Do ponto de vista do centro, Vera, boa noite. Do ponto de vista do centro, fortalece as candidaturas, especialmente uma. Eu acredito que temos que ter uma candidatura forte de centro que possa permitir uma coalizão de partidos para uma disputa vitoriosa nas eleições de outubro. Mas uma derrota de 3-0 e a movimentação em todo o país, como está acontecendo, eu estou aqui à distância, mas estou acompanhando, ela é um baque duríssimo no PT, nos defensores do PT, em artistas, intelectuais, juristas, petistas juramentados e vigaristas também de oportunidade que apoiavam Lula e defendiam Lula. Agora estão tremendamente enfraquecidos, a meu ver. Isso pode mudar a história da eleição deste ano, Vera. E, ademais, para piorar a circunstância que já era ruim, a elevação da pena para 12 anos em um mês é mortal, ou seja, é um golpe duríssimo, é o mais duro golpe que o PT já tomou em toda a sua história. Augusto Nunes. Prefeito, boa noite, tudo bem? Boa noite, Augusto. Prefeito, durante muitos anos a imprensa estrangeira apresentou o Lula como um milagreiro, né? Que tinha acabado com a fome no Brasil, tinha mudado a paisagem social do país. Isso já mudou? O senhor acha que já acordaram para a realidade ou ainda é só o começo? Augusto Nunes, é o começo. É inacreditável. Você já fez comentários, eu ouvi seus comentários na Jovem Pan sobre intelectuais, artistas, juristas assinando manifestações para o Lula. Inacreditável como alguém com sabedoria jurídica ou alguém que teve a oportunidade de estudar, de ler, como se espera de um intelectual, de um artista, fazer a defesa de um criminoso, confesso, um enganador, um dos maiores criminosos que esse país já conheceu na sua história, defender um personagem como esse. Então não tenhamos ilusão, é um golpe duríssimo no PT, golpe duríssimo a este Luiz Inácio Lula da Silva, duríssimo na própria candidatura do PT à presidência da República, mas ainda essas células petistas, esquerdistas e de vigaristas ainda vão sobreviver e dar trabalho, mas muito enfraquecidas com a decisão histórica de hoje do TRF4 destes desembargadores. Lavaram a alma do Brasil, Augusto Nunes. Marco Antônio Villa. Bom dia, boa noite, prefeito Marco Antônio Villa. Boa noite, Villa. Boa noite. Deixa eu lhe perguntar a seguinte questão. Qual o reflexo dessa condenação aqui na sucessão para o governo do Estado? E por que eu pergunto isso ao senhor? O vice-governador de São Paulo, Márcio França, assume dia 7 o governo do Estado e disse aqui mesmo na Jovem Pan que é candidato à sua reeleição. O PSB nacional apoiou o PT e está atacando violentamente a ação da Justiça Federal. Portanto, o PSB hoje é do campo criminoso. O PSB nacional está com o PCdoB, com o PSOL, né, e com o PT. Só que aqui em São Paulo vai receber o Palácio dos Bandeirantes. E o mesmo vice-governador, que ainda não, vale lembrar, ele pessoalmente não se declarou sobre a questão do processo, eu estou me referindo ao seu partido e nacionalmente, vamos deixar bem claro. Mas aqui em São Paulo, ele disse, hoje está nos jornais, que vai buscar o apoio para a sua reeleição de Márcio França, o PCdoB, que é um partido também da organização criminosa, um partido satélite do PT. Sendo assim, como é que o senhor se posiciona? O senhor que é um possível, pode ser ou não ser, mas é um possível candidato ao governo do Estado, tendo de enfrentar Márcio França, que vai retirar todos os secretários tucanos e contra a sua candidatura do secretariado, isso quando o PSDB domina o Estado, porque ganhou eleitoralmente desde 1995. Vila, uma boa questão, uma boa pergunta endereçada por você. Eu não quero, evidentemente, fazer juízo de valor específico sobre o vice-governador Márcio França. Tenho respeito por ele. Mas a influência desta decisão de hoje em partidos que imaginavam como, de fato, o PSB. Aliás, o PSB não imaginava, já praticava o apoio, pratica, de fato, o apoio ao PT e aos partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, inclui aí a Rede também, o PDT, nas regiões norte e nordeste do país. É um duro golpe em legendas como essa. E até no PMDB
ou o MDB do Norte e Nordeste, que também tinha um sentimento pró-Lula. Eu não tenho dúvida alguma, Vila, de que agora essas lideranças vão rever as suas posições, porque senão serão liquidados nas eleições. Se mantiverem essa linha, serão julgados pela opinião pública e o voto na urna em outubro vai condená-los. Se Márcio França seguir este caminho, a meu ver, tem uma candidatura que nasce muito enfraquecida, com poucas chances de vitória em São Paulo. Carlos Andreasa, do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para o prefeito João Dória, que está na Suíça. Talvez tenhamos aí um delay de alguns segundos. Andreasa, na linha? Estou aqui. Prefeito, boa noite. O senhor acha que o seu partido, o PSDB, vai começar a fazer política e, portanto, explorar politicamente a confirmação da condenação do Lula em segunda instância? Uma postura firme, ou continuará com esse discurso, a meu ver, irresponsável institucionalmente, de dizer que seria melhor, mesmo diante do conjunto de crimes cometidos pelo PT, com Lula na cabeça, que seria melhor enfrentá-lo nas urnas? Como é que o senhor avalia isso? Andreasa, é uma boa pergunta. Dada a circunstância de uma vitória por unanimidade, 3-0, no TRF4, muda bastante as circunstâncias e há que se ponderar a justiça. Aí não é questão eleitoral, é a justiça que determina. Lula sendo condenado, Lula vai preso, e preso não pode disputar a eleição. Isso é Constituição, preso tem que cumprir pena, não pode disputar eleição nenhuma, só se for para ser síndico de presídio em Curitiba ou em alguma parte do país. Isso é o máximo que o Luiz Inácio Mentiroso da Silva vai poder nos próximos meses. Muda bastante esta inflexão. Eu não tenho dúvida de que o PSDB vai cumprir o seu papel. Eu cumprirei o meu. Eu tenho certeza que outros líderes vão cumprir também. Eu sempre me posicionei de maneira muito dura em relação ao PT, paguei caro até por isso. Mas mantenho a minha posição e entendo que, Andreasa, é importante que a opinião pública brasileira enterre o mito Lula definitivamente. Não permitir que este cidadão condenado pela justiça se vitimize, se coloque como mártir da justiça por estar impedido de disputar as eleições. E vocês, inclusive na Jovem Pan, você, Andreasa, Augusto Nunes, o Felipe Moura Brasil, o Patrick, Vera Magalhães, Marco Antônio Villa, Joseval Peixoto, que não está aí, e outros nomes do rádio, da televisão, do jornalismo brasileiro, tem que, de forma contundente, fazer força democrática e força justa para que a verdade seja colocada. Prefeito, só uma última pergunta para a gente encerrar, já que o senhor falou em enterrar o mito Lula. O senhor tinha dito que era melhor enterrar o mito Lula nas urnas. Essa posição, esse tipo de posição foi muito criticado por todos os analistas. O Michel Temer também disse que achava melhor que o Lula fosse derrotado nas urnas. Depois o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que do ponto de vista político seria bom que o Lula disputasse a eleição. O senhor pode esclarecer a posição? Porque as urnas não são salvo-conduto para que se cometa crimes, não é mesmo? Evidentemente que não, eu acabo de mencionar isso. As urnas, você não pode ir às urnas se você é um condenado. Condenado paga pena, e paga pena na cadeia, é onde vai pagar a sua pena o Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se até o momento da eleição, por subterfúgios jurídicos, por embargos declaratórios, outros embargos, este homem ainda conseguir manter a sua candidatura, tem que ser derrotado democraticamente o voto. Não há outra forma de derrota que não seja pelo voto. Agora, se prevalecer na justiça a condenação, e essa condenação for realizada até setembro, até o final de agosto, início de setembro, e determinar a inelegibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva e a sua condenação com prisão, que seja preso e cumpra na cadeia a sua pena. Isso vale também para eventuais condenados do PSDB, eu imagino. Por exemplo, o ex-presidente do partido, o senador Aécio Neves, está sendo julgado no Supremo numa ação semelhante também da Lava Jato. A justiça vale para todos. Não tem justiça para uns e justiça para outros. A justiça é uma só, vale para todos. São circunstâncias ainda diferentes. Há muitos estágios ainda na questão ligada ao senador Aécio Neves. Mas eu quero reafirmar a você, os ouvintes da Jovem Pan, a justiça é igual, é para todos. Não tem justiça seletiva. Aliás, quem gosta de falar isso é o PT. Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Boa viagem aí para o senhor e participe sempre aqui com a gente.
Obrigado, Felipe, Vera, Vila, Patrick, Augusto Nunes, Carlos Andreasa, eu vim da Jovem Pan. Amanhã de manhã já estarei aí no Brasil, em São Paulo, para o aniversário da cidade. Aliás, mais feliz depois dessa condenação do criminoso Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, obrigado. Vamos a Marcelo Matos, que traz mais informações sobre o julgamento de Lula. Da imprensa no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ainda uma grande movimentação. O julgamento terminou por volta das 6 horas. Gebran Neto, Leandro Paulsen e Vitor Laus, 3-0, portanto, o placar aqui do julgamento do recurso em segunda instância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora fica a expectativa de um grande imbróglio jurídico que passa a ser estabelecido a partir de agora. Cristiano Zanin Martins vai conceder uma entrevista coletiva no hotel aqui de Porto Alegre, dentro de 1 hora, algo em torno de 1 hora. Os demais advogados saíram sem falar com a imprensa e, obviamente, também que os desembargadores também não conversaram e não quiseram se pronunciar. Mas, de qualquer forma, agora fica essa expectativa de que haja, mesmo com 3-0, um recurso de embargo declaratório aqui ainda no TRF da 4ª Região, para depois o processo possa subir para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também o Supremo Tribunal Federal. E, ao que tudo indica, toda essa estratégia até jurídica passa a ser construída e discutida a partir de agora. O PT amanhã em São Paulo tem uma reunião também política. Tudo vai partir agora para o que fazer para Lula permanecer com a sua candidatura, portanto, daqui para frente. O que fazer diante mesmo dessa condenação por 3-0. Então, a grande movimentação aqui. Nós não tivemos nenhum episódio aqui na região do Tribunal Regional Federal, que foi cercado desde ontem. Nenhum episódio aqui na região. Choveu muito forte aqui em Porto Alegre e vamos acompanhar agora o pós-julgamento, se haverá alguma manifestação, se haverá, portanto, algum confronto na cidade de Porto Alegre. Nós temos aqui favoráveis ao ex-presidente Lula e também contrários ao ex-presidente Lula. Ontem nós tivemos 2 manifestações em pontos isolados, mas a tendência é que agora nós tenhamos também uma sequência de manifestações. Nós vamos continuar acompanhando tudo aqui em Porto Alegre e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Muito obrigado, Marcelo Matos. Vamos a uns comerciais rápidos e a gente volta já. Os pingos nos is. A Gocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados, com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. É hoje, nas Lojas 100, planos espetaculares. Lavadora Consul CWG12, com capacidade de 11,5 kg, lavagem econômica e função roupas mais secas. Nas Lojas 100, só R$ 1.398 à vista, ou em 12 de R$ 139,80 por mês. Aproveite! Restante Home Pisa padrão rústico, nas Lojas 100, só R$ 640 à vista, ou em 10 de R$ 64 por mês sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Loja 100, mais uma vez, como sempre, imbatível. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. De volta na rádio Jovem Pan, depois de muita chuva na região oeste da capital paulista, o motorista vai encontrando dificuldades no Rodoanel Mário Covas, na direção da Castelo Branco, na direção da rodovia Presidente Dutra. Um pouquinho depois da passagem pela rodovia Anhanguera, o motorista reduz a velocidade, caminho muito ruim até o quilômetro 19, passagem pela região de Carapicuíba. Paciência aí para o motorista que segue na direção do Sistema Anchieta Imigrantes. No caminho contrário, tudo tranquilo no Rodoanel Mário Covas. Atenção, motorista, na região de Osasco, no bairro Rochidale, pontos de alagamento na Avenida Cruzeiro do Sul e também na Avenida Presidente Médici. Tudo muito congestionado nesta avenida, nas duas direções. Isso também vai impactando o caminho do motorista na Avenida Getúlio Vargas. Quando o assunto é o seu negócio, faça a escolha certa. Novo Citroën Jump com carga útil de até 1.500 quilos. Imperdível, a partir de R$ 79.990. Aproveite. Gilberto Souza para Jovem Pan. Hashtag partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Salve, salve, estamos de volta. Aqui Felipe Moura Brasil com uma edição de Os Pingos nos Is muito especial, com Augusto Nunes, com Marco Antônio Villa, com Vera Magalhães, com Carlos Andreasa e com Marcelo Madureira, nesse dia histórico em que o TRF4 condenou o Lula por 3-0 por unanimidade. Augusto, a condenação do Moro, feita pelo Moro contra o Lula, foi em julho. E nesses últimos 6 meses a gente viu na imprensa muita declaração só, reprodução das declarações dos petistas. Parece que desde a condenação pelo Moro, desde que saiu a sentença, que a gente não voltava muito a fundo aos fatos do processo, não é isso? Eu fiquei com essa sensação e faço o meu meia-culpa, porque eu também sou jornalista. Eu acho que a imprensa, com poucas, raras e louváveis exceções, né, as de sempre, ela pecou pelo seguinte, o PT fazia uma declaração qualquer, como aquela história dos três casos, né, 3 envolvendo a Petrobras, se o Moro se baseou nelas ou não, e quase ninguém tinha preocupação de pegar e publicar num jornal que dizia isso, por exemplo, o outro lado. Vai para a sentença e vê se é isso mesmo. Eu confesso que eu fui surpreendido hoje pelo jorro de informações importantes que estão na condenação. Está tudo ali, é sólida. Então a opção também por falta de álibis, mas a opção pela argumentação técnica e por um advogado fraquíssimo como é o Zanin, ela foi detonada pelo acúmulo de evidências, provas apresentado pelos desembargadores. Foi sólida, foi sólido o voto de cada um. Então eu percebo diante disso que a imprensa falhou na cobertura. Você não pode dar um lado só, a Glaze diz uma coisa, ninguém contesta com fatos, com as evidências que estavam lá. Foi o que fizeram os juízes. Mas hoje se viu que a imprensa, que o judiciário, esse tribunal pelo menos não se intimida com ameaças. O PT, o Lula tratou com descaso todo juiz, o deboche, né, chamando de meninada, essa garotada e tal. O que é isso? Eles se mostraram muito mais adultos que o Lula e eu não sei que que palavra de ordem vai apresentar agora o PT nessas manifestações. É o movimento pró-corrupção e foi provado. Eu queria só levantar. Foi justo. Queria só levantar uma questão que o professor estava tratando aqui no intervalo e que eu acho que a gente tem que discutir, que é essa. Condenado em segunda instância, principalmente o desembargador Leandro Paulsen falou explicitamente na execução da pena. Seria o momento de execução dessa pena de prisão, que foi há 12 anos e 1 mês. Isso me leva a imaginar, com base no que está havendo em Brasília, que o ministro Marco Aurélio Mello, que é relator de uma ação que trata dessa questão da prisão em segunda instância, deve levar ao pleno essa ação, para que o pleno volte a discutir. E caso isso aconteça, o ministro Gilmar Mendes já avisou que vai mudar de posição. Portanto, formar uma maioria de 6-5 pela não possibilidade de cumprimento da pena imediata. Eu queria levantar essa questão aqui para vocês, se vocês acham que agora a gente vai assistir simultaneamente, imediatamente, um debate sobre essa questão do cumprimento ou não da pena a partir da condenação em segunda instância. Seria uma mudança escancarada para defender o Lula, porque depois da condenação, se eles forem levar isso adiante, fica claro o golpe nesse sentido. Não, mas era justamente sobre isso, era o ponto que eu ia falar, e que eu tinha insistido em vários dias, dizendo o seguinte, que seria muito engraçado se o Lula fosse condenado, como foi, e fosse preso, e como poderá sê-lo, e foi claramente anunciado pelo desembargador Paulsen essa possibilidade, né? Dizendo há uma súmula, inclusive, não me lembro o número, se não me engano é 122, que trata dessa questão, né? Ou seja, que estaria caminhando para isso, e o STF correndo para reformar a sua decisão. Só que a impressão que dá é que é possível que o Lula vá preso antes do STF reformar. Mesmo que ele fique um dia, 2, 3, 4, uma semana, né? E aí, ao STF, ao reformar, irá reformar sua decisão, ao libertar o Lula da prisão, aí fica tão explícito, né? Que isso daí vai ser um verdadeiro horror para as instituições brasileiras, né? Ou
quando o Lula estiver muito próximo de ir para a cadeia, também ele reformar essa decisão. Mas o pior, se o Lula estiver preso. É muito possível que isso ocorra. E por quê? Porque vai ser os embargos declaratórios. Em 48 horas se resolve isso. Né? Então a possibilidade, claro que aí vai entrar o HC, o habeas corpus, vai ter toda uma guerra jurídica, mas é muito provável que o Lula seja preso tal. Por outro lado, eu queria uma segunda observação rápida, que nós já falamos, mas eu quis a gente está sempre comparando com o mensalão, e é bom, com a ação penal 470, é a serenidade dos embargadores. Na ação penal 470 aconteceu de tudo, parecia guerra, filme de bang bang. Teve momentos que ministros se levantaram da cadeira e ela ficou girando, igual bang bang, sabe? Era uma coisa... no salão houve xingamentos entre eles, agressões, acusações. Eu lembro quando Joaquim Barbosa se dirigiu a Ricardo Lewandowski e disse: o senhor é advogado de defesa? Pô, aí é terrível, né? Foi lá e pum! E outras, no meu livro lá sobre o mensalão, tem lá um monte de coisas sobre agressões. Esse não foi sereno. Alguém vai dizer assim, porque tinha a mesma posição. Não. Eu acho que aí eles fizeram um julgamento técnico. E aí a importância de um julgamento desse tipo, insisto, começar na primeira instância, não começar na última instância. O STF, insisto, essa é uma questão também, me parece importante, central. Não pode ser uma corte penal. O STF é uma corte constitucional. Não tem estrutura para ser uma corte penal e nem seus ministros condições para tal. E o julgamento no mensalão comprovou isso, sem tirar nem pôr. E esse foi a contrapartida, esse julgamento agora em Porto Alegre. Porque realmente o que o Augusto disse, os votos e todos os exemplos, citando detalhadamente tudo o que ocorreu. Eles tinham conhecimento perfeito do processo, inclusive fazendo recorridos, referências históricas ao processo no mensalão, do qual também eles tinham conhecimento tal. Então, ou seja, a possibilidade de reformar uma decisão dessa em instâncias superiores é muito difícil, quase que impossível. Agora, portanto, me parece que o importante é a questão da prisão do Lula. Isso tem um significado político, histórico enorme. É uma sinalização de que a lei é igual para todos mesmo, ou seja, o caput do artigo 5º da Constituição, ele está efetivamente em vigência. E o significado político é enorme, porque você destrói o mito colocando em xeque esse mito que cometeu ilícitos com as instituições existentes. Você não derrota um ilícito na urna. Né? Isso é um absurdo. Não é as urnas, eu insisto, urna não é toga. Urna não condena nem absolve ninguém. Quem faz isso é o Poder Judiciário. Né? E perceba a mudança do discurso, porque hoje aqui, vocês lembraram muito bem, colocaram em questão a posição daqueles que diziam, não vamos se preocupar com a condenação do Lula, nós queremos vencê-lo nas urnas. Hoje, vocês já observaram que o discurso mudou. E amanhã mudará. Mudará por quê? Por causa da decisão brilhante dos desembargadores. E ao relembrar o mensalão, o desembargador Leandro Paulsen, que foi o segundo a votar, ele disse que no Petrolão mudaram os nomes, mas o esquema criminoso continuou o mesmo. Ele lembrou também que o STF condenou José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, João Paulo Cunha, e disse que houve simplesmente uma troca de operadores, mas que o esquema de corrupção sobreviveu justamente em função do comando do Lula. A gente vai para rápidos comerciais e volta já com uma nota de Gleisi Hoffmann, presidente do PT. As melhores soluções para o varejo vêm de quem está do mesmo lado do balcão do supermercadista. Oferecendo um cartão próprio com a marca da sua loja, consumidores gastam 55% a mais em suas compras. E a DM Card é mais do que um cartão. Cuidamos de todo o relacionamento. Para fazer o seu cartão próprio, conte com quem tem mais de 15 anos de experiência e entende de varejo. DM Card, do mesmo lado do balcão, do seu lado. Os pingos nos is. Na Telha Norte você começa o ano economizando. São milhares de produtos com descontos imperdíveis de até 70%. É só procurar as etiquetas vermelhas e aproveitar. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros ou 24 vezes fixas no cartão Telha Norte. Não esqueça, se encontrar preço mais baixo na concorrência, a Telha Norte cobre o valor na hora. Passe em uma loja ou compre pelo site telhanorte.com.br. Não conte com a sorte, conte com a Telha Norte. A verdadeira comida japonesa está no Toro Sushi.
Venha provar o frescor e o nosso cuidado também no almoço executivo, agora com muito mais opções. Escolha as suas e a gente vai ter o maior prazer em servir o executivo montado por você. Reconhecido pelo Guia Michelin 2017. Unidades em Moema e nos Jardins. Acesse torosushi.com.br e faça sua reserva. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. De volta na rádio Jovem Pan, atenção motorista, evite a região do estádio do Pacaembu, em torno, Praça Charles Miller, os acessos, tudo muito difícil já e tudo monitorado também pela CT e pela Polícia Militar. Hoje tem jogo do Campeonato Paulista. Motorista também encontrando em muitas dificuldades para sair da região central pelo corredor, pela ligação, na verdade, o motorista que segue na direção leste, a partir do viaduto Glicério, tudo parado na radial. Motorista segue no anda e para até a passagem pela região da Vila Matilde. O melhor caminho alternativo aí para o motorista é a Rangel Pestana e a Celso Garcia. Radial Leste na chegada à região central, o caminho é tranquilo agora. TIM-Pré, fale ilimitado por 30 dias. Por R$ 9,99 você tem ligações ilimitadas de TIM para TIM com 41. Ostente com TIM-Pré. tim.com.br/fale mais. Gilberto Souza para Jovem Pan. Os pingos nos is. Economia na Jovem Pan. Oferecimento Porto Seguro Alto. Baixe o aplicativo e resolva tudo sem sair do sofá. Em dia de julgamento no TRF4, o mercado financeiro viveu um dia muito positivo, com a Bolsa batendo novo recorde. O índice Bovespa ultrapassou a marca dos 82 mil pontos pela primeira vez. Bolsa subindo mais de 2%, o dólar comercial caiu muito forte, a cotação de venda bateu na faixa dos R$ 3,17, o que demonstra toda a expectativa do mercado em relação às eleições deste ano. Na verdade, o mercado estava antecipadamente comemorando a possibilidade de o ex-presidente Lula ter uma dificuldade a mais para conseguir se candidatar a participar das eleições deste ano para a presidência. Essa é uma grande preocupação, principalmente depois que o ex-presidente assumiu um discurso contra o mercado financeiro e propondo aí a revogação de algumas medidas tomadas pelo atual governo que são vistas como necessárias pelo mercado, como é a questão da preocupação com relação ao ajuste das contas públicas, a manutenção de uma reestruturação para valer na Petrobras. Filhão, hoje o papai vai mostrar como se conserta uma pia, olha só. Tá. Passa o alicate. Aqui. Serra. Toma. Chave inglesa. Vai, devolve o alicate. Aqui. Ei, isso aí é um celular. Eu sei, pai, mas tá na hora de usar aquele aplicativo e chamar Porto Seguro, né? Espertinho. Facilite sua vida. Baixe o aplicativo Porto Seguro Alto. Com ele, você solicita reparos hidráulicos, elétricos, guincho 24 horas e muitos outros serviços. Porto Seguro Alto, o seguro que vai muito além do seu carro. Consulte seu corretor. Jovem Pan. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta. Aqui Felipe Moura Brasil, numa edição muito especial de Os Pingos nos Is. Ao meu lado, Augusto Nunes, Marco Antônio Villa, Vera Magalhães, lá do Rio de Janeiro, Carlos Andreasa e diretamente de Brasília, o nosso querido repórter José Maria Trindade. Antes de chamar o Zé Maria, vou ler aqui um trecho, porque é muito grande, da nota da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que é intitulada Não nos rendemos diante da injustiça, Lula é candidato. O dia 24 de janeiro de 2018 marca o início de mais uma jornada do povo brasileiro em defesa da democracia e do direito inalienável de votar em Lula para presidente da República. O resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula no TRF4, com votos claramente combinados dos 3 desembargadores, configura uma farsa judicial. Confirma-se o engajamento político partidário de setores do sistema judicial orquestrado pela Rede Globo com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral. E por aí vai nessa linha Gleisi Hoffmann, que estava pregando a radicalização da luta. Zé Maria Trindade, ninguém esperava que o PT fosse mudar o discurso depois da demonstração e da análise das provas. Como é que está a repercussão aí em Brasília? Pois é, o PT acabou ficando sozinho, né? Você se lembra, Felipe, que eu sempre disse aqui que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não seria candidato. Não será. Ninguém aqui acredita nessa possibilidade. É impossível reverter uma situação dessa, segundo avaliações que eu escutei aqui em Brasília. Dizem que, por muito menos, outros políticos já ficaram inelegíveis, por muito menos. Agora, não houve nenhuma surpresa, não foi novidade esta condenação
do ex-presidente, a confirmação no Tribunal Regional Federal. A expectativa aqui era toda essa. O que surpreendeu mesmo foi o que disse aí o professor Villa, a tranquilidade e o sentido único de todos os desembargadores. Isso dificulta enormemente a defesa do ex-presidente Lula. Agora é esperar essas últimas possibilidades de recursos do próprio TRF, e o debate é sobre o momento da prisão. Lula será preso e, como eu também cheguei a dizer aqui, né, a pena será maior e ele não será candidato. Não há dúvidas, mas o assunto vai sim chegar aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, Felipe, o raciocínio... Pois não? Não, fala, Zé. O raciocínio é o seguinte, o PT já confirmou, eu liguei para alguns deputados que disseram que ele será mesmo candidato, mas o PT está sozinho, porque o PCdoB ainda vai avaliar. Alguns deputados do PCdoB dizem que vão apoiar a proposta, o PDT já pulou fora e diz que isso reforça a candidatura de Ciro Gomes. Então, poderá ser apresentada o pedido, o registro de candidatura do ex-presidente Lula. Mas, quando for verificar os registros, o Tribunal Superior Eleitoral vai verificar que há o impedimento, já que ele está condenado em órgão colegiado. Então, este é o sentido comum. Houve aqui em Brasília foguetes, mas de populares. Agora, o sentimento ali no Congresso Nacional é assim um pouco de vamos deixar a coisa acontecer. Não houve grandes manifestações nem comemorações, não. Mas o sentido geral é de que mais um degrau foi ultrapassado e é a confirmação de que Lula não será candidato se ele chegar livre até o momento do registro de candidaturas. Viu? Só fazer um registro aqui, o Lula publicou no Twitter que está a caminho da Praça da República. Augusto Nunes, será que vai rolar aquele discurso de novo de se quiseram matar a jararaca, não fizeram direito, pois não bateram na cabeça, bateram no rabo, porque a jararaca está viva? Eu não sei qual vai ser a bobagem de hoje, mas ela virá, porque o PT, eu não sei se alguém também fez essa constatação já, que o PT com 3-0 e aumento de pena viveu hoje o seu 7-1. Foi isso que representou para o partido. Ele está tontinho. E vou fazer agora uma aposta, como fez o Zé Maria. O Sérgio Moro, no Mitos e Fatos da Jovem Pan, ele só queria encontrar a Carmen Lúcia. Ele estava atrás obsessivamente lá da Carmen Lúcia, conseguiu se encontrar. E fez apenas uma pergunta. Ministro, eu queria saber como é que vai ficar o negócio de prisão depois da aprovação, da condenação em segunda instância. E ela respondeu, ele disse, olha, eu não mudei de posição. Ele falou, mas eu não estou preocupado com a senhora, estou preocupado com o voto dos outros, Gilmar. E a Carmen Lúcia falou assim, você vai ter boas notícias. As boas notícias seriam o quê? Ela não colocaria em votação. Sim. Eu não tenho dúvida, diante do que eu vi, do que perguntou o Sérgio Moro e do que ele falou comigo também na conversa, que ele vai decretar a prisão do Lula, sem dúvida, senão ele não teria essa curiosidade. As consequências disso, não sei quais são. Acho que o PT não vai conseguir fazer nada. Agora, mas que ele vai condenar, eu não tenho vai prender, não tenho a menor dúvida. E vai ser um sinal, rapidamente... Nenhuma dúvida. E vai ser um sinal... para a elite política o seguinte, se o Lula é condenado e o Lula pode ser preso, todos podem ser presos. Eu acho que hoje foi importante a parte do voto em que o revisor diz que ninguém, por mais alto que esteja, está acima da justiça, né? Eu acho que essa é a frase que fica do julgamento. E outras que eu achei bastante também significativas são aquelas que pontuam e imputam a responsabilidade do Lula objetiva na corrupção, nos atos de ofício e também na questão do triplex, porque ficava essa mistificação, o Lula não é dono do triplex, o Lula não é dono do triplex. Os 3 desembargadores, em diferentes passagens, mostraram que não tem sentido uma família mobilizar céus e terras, como a família Lula da Silva mobilizou, pedindo reformas, pedindo projetos, pedindo alterações na planta, pedindo mudanças de escritura de uma unidade para outra, indo a assembleias, falando com engenheiros, falando com empreiteiras, se não tivesse interesse no imóvel. E que ele só não se configurou depois, e aí o desembargador chega a chamar a OAS de laranja do Lula na compra do imóvel, porque veio à tona o caso. Então, isso ficou muito configurado e acaba com essa mistificação que havia de que o Lula não é o dono do imóvel. Né? Carlos Andreas. Olha,
Carlos Andreasa está na linha do Rio de Janeiro? Carlos Andreasa, Oi, depois Felipe. desse 3-0, Opa, essa aqui. condenação por unanimidade, o que sobra do PT, Carlos Andreasa? Eu preciso separar, eu falei isso hoje, tenho falado sempre. O PT é uma coisa, a meu ver, alguma coisa finalizada, um partido que perde caráter orgânico, que mingua, que se torna um partido de nicho, mas o Lula é outra coisa. Pelo menos em 2018, pelo menos até a eleição. Eu não sou tão otimista, tenho falado sobre isso, a gente conversou hoje, inclusive com o doutor Rolo, ao longo do dia, especialista em direito eleitoral, já estava encaminhado antes, desde o ano passado, inclusive com decisões nas turmas do Supremo, a revisão da jurisprudência corrente, aquela que autoriza a prisão depois de condenação em segunda instância, em órgão colegiado. Não vejo como isso não prospere, sinto muito, com pessimismo. O Gilmar Mendes já verbalizou a sua intenção de mudar voto. Isso vai acontecer. E talvez mais rápido do que a gente imagine. E alguém tem dúvida de que se esse pessoal está preocupado em desafiar a opinião pública, se alguém está preocupado com a reação da opinião pública num momento como esse? E aí, uma vez revista essa possibilidade, alterada novamente a jurisprudência, beneficiando imediatamente o Lula, e eu acredito que isso acontecerá, sinto muito, o próximo passo no efeito dominó é a questão da inelegibilidade. Isso vai chegar ao Tribunal Superior Eleitoral para que se reveja também a lei da ficha limpa, para que se flexibilize a lei da ficha limpa. A rigor, para que se faça essa lei rebolar, para que o Lula possa disputar a eleição. O cenário que se avizinha, inclusive com a ação do PT, é de radicalização da politização dos processos. Nós vamos entrar agora num período eleitoral que vai correr paralelamente em tribunais. Alguém tem dúvida de que eles vão às últimas consequências e que, repito, o Supremo Tribunal Federal, que é a casa hoje, não dos guardiões da Constituição, mas é a casa de onde emana a insegurança jurídica no Brasil. Alguém tem dúvida de que tudo pode acontecer? Eu e de tenho, já Andreasa. indicações da revisão da... Andreasa, eu tenho. Fala, Augusto. Eu quero ver se eles vão ter coragem também de enfrentar os desembargadores, os juízes que estão querendo mostrar que o Brasil mudou mesmo. Vou te dar uma notícia que acabou de chegar, acabei de receber, do site O Livre, de Mato Grosso. Ministério Público processa ex-governador de Mato Grosso, aquele Silval Barbosa, por compra de faculdade da família de Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não está levando essa vida, a vida mansa que levava até recentemente. Ele está sendo atacado, inclusive, na justiça. Então, esse 3-0, esse resultado, com essa argumentação sólida, me deixa bem mais otimista, como o Zé Maria Trindade. A gente vai para os comerciais e volta já. Tomara. Augusto, tomara. Oi, tomara. Comerciais, Andrezão. É hoje, nas Lojas 100, planos espetaculares. Lavadora Consul CWG12, com capacidade de 11,5 kg, lavagem econômica e função roupas mais secas. Nas Lojas 100, só 1.398 à vista, ou em 12 de 139,80 por mês. Aproveite! Restante Home Pisa padrão rústico, nas Lojas 100, só 640 à vista, ou em 10 de 64 por mês sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Loja 100, mais uma vez, como sempre, imbatível. Os pingos nos is. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, divulgou a seguinte nota, aspas, construí minha carreira combatendo no campo da política as teses defendidas pelo ex-presidente Lula e pelo PT. Ainda assim, quem tem responsabilidade pública em qualquer nação não pode estar celebrando o dia de hoje. Na política, o melhor foro de enfrentamento de teses diferentes é a campanha eleitoral.
Nela, o veredito é dado pelas urnas, mas a campanha não começou e quem se pronunciou hoje foi o Poder Judiciário. É necessário ouvi-lo e respeitá-lo. O resultado do julgamento do TRF4 deixa claro que o Brasil é uma democracia madura, onde as instituições funcionam plenamente. Toda e qualquer manifestação em relação à sentença proferida hoje em Porto Alegre deve respeitar a ordem institucional. Tenho certeza que o Brasil seguirá pacificamente rumo à superação. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve! Estamos de volta. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes, Vera Magalhães e Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro. Essa nota do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Vera, é uma embromação, não é não? É, embromation puro, Felipe, porque ele dá uma no cravo e uma na ferradura. Acontece que não é a resolução de problemas políticos que deve ser feita na urna. Não se trata em nenhum momento de problemas políticos, não se trata de criminalizar a política, isso é entrar na ladainha do PT. O que se trata é de verificar um esquema muito simples de formação de um cartel mediante o pagamento de propina para um grupo político para a sua eterna manutenção do poder. Foi isso que ficou claramente demonstrado nos votos cristalinos dos desembargadores do TRF4 hoje. Eles fizeram votos muito técnicos, mostrando a cronologia, a cadeia de comando, os desdobramentos, o retorno de dinheiro enviado para o exterior a título de propina. Então, eu não sei o que há. A própria oposição ao PT continua falando em questão política. Não vejo questão política nesse caso. Não é isso? A Vera tem toda a razão. Esse tipo de conversa fiada, se já era irritante antes do julgamento, depois da condenação em segunda instância, se tornou absurdo. Absurdo, tem nada a ver. Essa história de urna, eles querem ficar bem com todo mundo, com todos os políticos, Augusto, e estão assustados. Andreasa, diga, Andreasa. Eu vou pedir para o Andreasa esperar um pouquinho, porque a gente tem na linha o senador Ronaldo Caiado. Boa noite, senador. Boa noite a todos os ouvintes da Jovem Pan. Boa noite ao Felipe, a Vera, ao Augusto Nunes e ao Vila. Caiado, o senhor combateu bastante os governos petistas. Como é que o senhor viu a condenação do Lula pelo TRF4 por 3-0, unanimidade? Olha, primeiro, é um momento que se faz justiça àquele que mais enganou o país, aquele que mais mentiu e corrompeu a nação. Segundo ponto é que torna o presidente Lula, neste momento, numa figura totalmente fora do processo político eleitoral. E aos poucos, os cidadãos vão entendendo que mesmo aquilo, se não me engano, que o Vila colocou, que passa a ser uma conversa irritante, que é a tese de que, olha, não tem provas, os autos estão ali cheios de provas de gatunagem, de corrupção, de desvio de dinheiro público, de montagem de benefícios. Então, isso realmente não convence mais e a sociedade já está ciente de que não admite mais as pessoas virem falar uma coisa e praticar outra. Senador, só um registro, Vera, antes das próximas perguntas. A gente está quase chegando ao final do nosso programa, a gente vai fazer mais uma pergunta, mas vai continuar com o senador na linha durante a nossa esticadinha exclusiva para a internet. Quem está ouvindo ao rádio pode passar para o YouTube, para o Facebook, para o aplicativo da Jovem Pan no celular, que vamos continuar com o Caiado. Diga, Vera. Eu vou fazer uma pergunta para o senador e já me despedir, porque eu não vou esticar com vocês, vou esticar de volta para as minhas férias. Tá bom, Vera. Vera interrompeu as férias em função do julgamento. Isso é uma honra. Senador, o Felipe acabou de ler aqui uma nota exarada pelo seu correligionário Rodrigo Maia, presidente da Câmara e supostamente presidenciável do seu partido, em que ele diz que seria melhor que questões políticas fossem dirimidas nas urnas. A gente estava até debatendo isso aqui. O Lula, ele afinal de contas, está passando por um julgamento político ou jurídico? E por que o DEM dá vazão a esse discurso que é do PT? Não, veja,
não é o democrata, tá certo? Pode ser uma opinião de ordem pessoal. Certo? Eu também estou falando de ordem pessoal, não falo pelo partido, mas de maneira nenhuma não tem nenhum julgamento, nenhuma base política nesse julgamento. É um julgamento por aquilo que está nos autos, ou seja, por todos os crimes praticados, por toda a enganação feita. E essa é uma realidade, então não tem por que ter outro julgamento que não seja esse. Afinal de contas, são as regras democráticas, são todos aqueles critérios que nós, na vida pública, como qualquer cidadão brasileiro, temos que cumprir. Agora, o Lula se coloca numa posição de inimputabilidade, de acima da lei, de tentar desqualificar a justiça brasileira. É isso que eles colocam a todo momento, não é? Quer dizer, é aquilo que você ouviu do Zé Dirceu, é a ditadura da toga. Quer dizer, são esses os hábitos que eles têm para tentar cada vez mais criar esse clima de vitimização de quem realmente o que fez foi assaltar o país, corromper. Senador, eu tenho que te interromper rapidamente. Senador, eu tenho que interromper rapidamente para a gente continuar na nossa meia hora exclusiva na internet. Quem está no rádio pode acompanhar no YouTube, no Facebook, no aplicativo da Jovem Pan. O senador, fique na linha, por favor, e a gente já continua essa entrevista. Até já. Os pingos nos is. Rede Jovem Pan. Salve, salve, estamos de volta aqui, Felipe Moura Brasil, com Marco Antônio Villa no estúdio, Carlos Andreasa lá do Rio de Janeiro e senador Ronaldo Caiado do DEM na linha. Carlos Andreasa, tem uma pergunta para o senador Caiado? Eu queria, senador, boa noite, eu sei que o senhor não tem nada a ver com isso, na nota do Rodrigo Maia, porque me parece ser o espírito do tempo. Um partido de oposição ao Lula, adversário do Lula, fazendo discurso de politização de um processo judicial. O Rodrigo Maia, e veja, é só um comentário meu, não estou botando palavras da sua boca, senador, por favor. O Rodrigo Maia nunca, ao contrário do que ele disse, nunca combateu o PT. Muito pelo contrário. E com mimimi como esse contido na nota, que não é do DEM, não é do Democratas, mas é de um grande nome, o presidente da Câmara. Com mimimi como esse, o antigo PFL, na mão do Lula, quase acabou. Quase foi extinto. E parece não ter aprendido nada, com raras exceções. E aí eu chego no senhor. O senhor é uma exceção no conjunto do DEM. No processo de impeachment da Dilma, o senhor teve um protagonismo, uma liderança, assumiu uma voz, se colocou publicamente. No entanto, o presidenciável do DEM é o Rodrigo Maia. Como é que o senhor explica isso? O senhor não tem mesmo pretensão presidencial? Vai disputar o governo de Goiás, senador? Você sabe, Carlos Andreasa, que uma candidatura a presidente da República precisa do apoio do partido e, ao mesmo tempo, também de um nível mínimo de alianças ou o que nós chamamos de coligações. No momento em que eu me coloquei, naquele momento o partido resolveu participar do governo do Michel Temer. Realmente não tinha nenhuma condição de eu sair como pré-candidato numa vinculação direta do partido ao governo. Então, certo? Daí, meu trabalho hoje, a minha candidatura ao governo do Estado de Goiás, que eu tenho me dedicado tempo integral. Em relação a essa posição de criar esse clima de que a nota, ou seja, que a justiça deveria dar espaço para o julgamento político, realmente eu não faço coro a essa tese. Eu acho que se o Lula tivesse chegado até a eleição sem que a justiça o julgasse, tudo bem, nós o derrotaríamos e eu tenho a convicção disso. A certeza absoluta que nós ganharíamos as eleições. Mas o que nós temos que admitir é que a decisão judicial foi tomada. Nós aprovamos a lei da ficha limpa, tá certo? O que deixa claro que ele está inelegível pelos próximos 8 anos. Além do mais, ele tem uma pena a cumprir. Essa pena que também o desqualifica para competir uma candidatura a presidente da República, ele só pode pensar numa eleição daqui 20 anos e 1 mês.
Essa é a realidade do julgamento. Agora, diante dos fatos que estão aí, não tem por que ser feita exceção ao ex-presidente Lula, já que a lei vale para todos e está acima de todos. Estamos com o Marcelo Madureira novamente na linha do Rio de Janeiro, talvez tenha um delay de alguns segundos. Madu, você tem alguma pergunta aí para o senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás? Tenho sim, Felipe. Senador Ronaldo Caiado, boa noite. Marcelo Madureira. Eu queria saber, Marcelo, senador, como é que o senhor... Boa noite. Como é que o senhor vê a repercussão na classe política, principalmente daqueles que praticam aquela política mais tradicional, né? O Jader Barbalho, o Renan Calheiros, principalmente, esses que têm ainda contas a ajustar com a Justiça, como é que o senhor vê que vai ser a repercussão dessa confirmação, aliás, não, a ampliação da sentença do ex-presidente Lula? Olha, realmente, eles vão ficar sem padrinho no momento onde eles queriam estar na garupa de um processo populista, inaceitável, inadmissível, que mostrou para o país o quanto destruiu todo o Estado brasileiro e levou 14 milhões de pessoas ao desemprego. Então, essa é a radiografia que eu vejo. Ou seja, estão perdidos neste momento, né? Resolveram optar por esse lado populista fácil e agora estão sem padrinho para poder continuar as campanhas nos seus estados. Caiado, o senhor teve embates, vamos dizer assim, bastante calorosos com o senador petista Lindbergh Farias. Como é que o senhor vê as declarações recentes do Lindbergh, endossando, por exemplo, aquela afirmação da Gleisi Hoffmann de que vão ter que matar gente para prender o Lula e pregando o enfrentamento nas ruas, inclusive fora das vias institucionais? Olha, se nós tivéssemos um Congresso Nacional cumprindo a regra e o regimento interno, esse cidadão já teria sido cassado. Não? Porque isso é quebra de decoro, é instigar, tá certo, a violência, promover ou estimular o crime. Isso é inadmissível. São pessoas que realmente não fazem jus ao cargo que ocupam e que acham que toda e qualquer ação contra o PT, eles podem avocar a prerrogativa de se colocarem acima da lei, enfrentar a autoridade, desqualificar as pessoas, ameaçar as pessoas. E realmente é este o hábito que agora a decisão do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul resgatou a decência a partir de agora. Esse julgamento resgata a decência também. Certo que não existia mais. O cidadão achava no direito de fazer cerco no tribunal, de desqualificar e chamar a justiça de ditadura da toga. Enfim, eu acho que teve uma repercussão. Eu acredito que a partir de agora, esses outros também, que acham que podem caminhar por esse mesmo tom, é um tom um pouco de desespero, porque vão perder as eleições e agora estão nesse jogo de atirar de qualquer maneira para ver se conseguem pelo menos se manter na vida pública. Senador, nosso repórter José Maria Trindade, diretamente de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Zé Maria, está na linha? Pois é. Olha, senador, por aqui em Brasília já existe uma definição de que o PT ficou isolado. Ninguém vai entrar nessa de manter a candidatura do ex-presidente Lula, até o PDT já decidiu que vai reforçar a candidatura Ciro Gomes. E mais, o Ministério Público vai pedir a prisão rápida do ex-presidente Lula e o grande argumento novo é de que estas ações pelo país e esta reação está, na verdade, fazendo, como o senhor diz aí, uma coação e uma ameaça à justiça. Esse é o argumento novo do Ministério Público. Agora, senador, como será uma eleição presidencial sem o ex-presidente Lula? A previsão aqui é de que será mais calma, inclusive, né? O debate será mais tranquilo, mais com relação a propostas. O senhor acha que pode mudar o tom desse debate na campanha? Acredito que pode mudar, sim, Zé Maria. Acredito porque ele ia caminhar
exatamente nesse grau de debate que foi colocado, ou seja, do populismo, da demagogia, dizer que realmente ele não tem culpa de 14 milhões de desempregados, que ele não roubou os fundos de pensão, que ele pensou nas pessoas mais humildes, tá certo? Quer dizer, ele pensa que ele poderia continuar ainda como encantador, tá certo, dessas pessoas. Agora, realmente, a casa caiu, a farsa veio à tona, tá certo? As pessoas passaram a conhecer o verdadeiro perfil do ex-presidente Lula e que se faz justiça nesse momento, até porque ele fez por onde para chegar ao que chegamos, o que a justiça decidiu. E a justiça, diante deste momento, das declarações da atual presidente do PT, como também de senadores e deputados, tem que agir rápido, porque não pode qualquer julgamento amanhã e uma condenação feita que alguém se acha no direito de mobilizar pessoas para tentar coagir ou desqualificar uma decisão da justiça. Aí realmente é a quebra completa da regra democrática do país. Então, talvez, já que existe uma decisão do Supremo que só pede a prisão após a tramitação e julgado, a transição em julgado naquele fórum específico, no TRF4, pode ser que haja uma antecipação disso e as ponderações do Ministério Público realmente fazem jus a essas pessoas que estão mais ocupadas em fazer a baderna no país. Senador Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, muito obrigado pela participação, foi um prazer tê-lo com a gente, boa noite para o senhor. Muito agradecido, um abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan, muito obrigado pelo espaço. E temos na linha agora o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Marcelo Ribeiro, advogado em Brasília. Ribeiro foi ministro do TSE de 2004 a 2012 e participou em 2010 dos primeiros julgamentos que decidiram sobre os efeitos práticos da lei da ficha limpa. Boa noite, Marcelo Ribeiro. Boa noite, Felipe. É um prazer estar com você. O prazer é nosso. Ex-ministro, a condenação do Lula por 3-0 faz todo mundo perguntar se o Lula poderá ou não ser candidato à presidência. A gente estava comentando aqui mais cedo que a inelegibilidade, essa palavra até difícil de falar, não é determinada pelo TRF4. Ela fica latente e somente quando o Lula, se ele quiser fazer o registro da candidatura no TSE, é que o TSE vai avaliar se ele pode ser candidato ou não. É isso? Exatamente. O que acontece? De acordo com a lei da ficha limpa, aquele que foi condenado por um órgão colegiado por um dos crimes que ela narra, e um deles é o crime contra a administração pública, que é o caso, quem for condenado desse órgão colegiado fica inelegível. Quer dizer, o ex-presidente Lula já está inelegível, porque ocorreu o fato que gera essa inelegibilidade. Agora, isso só terá relevância prática e jurídica se ele pretender ser candidato. Se ele não quiser ser candidato, beleza. Eu, por exemplo, não quero ser candidato a nada. Então, se eu for inelegível, isso não vai ter a menor importância. No caso, o que acontece? A inelegibilidade já existe. Mas, se o presidente quiser concorrer novamente ao cargo, ele vai ter que pedir o registro da candidatura dele. Quem vai examinar se esse registro é possível ou não é o Tribunal Superior Eleitoral. Porque na campanha para presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral, em primeira e única instância, faz defere ou não o pedido de registro. Quando ele for examinar esse pedido, a primeira coisa que o tribunal faz é verificar se há alguma inelegibilidade, ou seja, algo que impede aquela pessoa de ser candidato. Estamos na linha. No caso aí... Está ouvindo? Pode concluir. No caso, então, haverá essa apreciação. Se não houver nenhuma medida que suspenda a inelegibilidade, o ex-presidente estará impedido de se candidatar. Estamos na linha com o ex-ministro do TSE, Marcelo Ribeiro. Marco Antônio Villa tem uma pergunta. Doutor Marcelo Ribeiro, Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite, prazer. Perguntar para o senhor o seguinte, como o senhor bem explicou, é necessário que o TSE seja provocado, quer dizer, só poderá sê-lo caso Luiz Inácio Lula da Silva, através do PT, afinal a Constituição exige que para ser candidato precisa estar afiliado a partido, solicite o seu registro no prazo legal.
Esse registro, como o senhor expôs, tendo em vista a sua condenação em segunda instância de Lula, ele é inelegível, vai ser negado. O próximo passo, ao ser negado, o PT deve entrar com um recurso para enfrentar essa negativa dada pelo TSE. Isso pode se estender até quando, hein, doutor Marcelo Ribeiro? Veja bem, a lei atual, ela modificou o período do registro de candidatura. Sim. O período de registro agora é só em agosto. Então, de hoje até agosto, o ex-presidente terá a oportunidade de, primeiro, deve fazer embargos de declaração no Tribunal Regional, certo. Isso no processo criminal, buscando, provavelmente, preparar o recurso para o Supremo Tribunal ou para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que ele deverá fazer no plano criminal. Quando ele fizer esse recurso para o STJ ou para o Supremo Tribunal, a própria lei da ficha limpa prevê uma medida que é a suspensão da inelegibilidade. Ele pode requerer essa suspensão de inelegibilidade. Se o tribunal ou o STJ ou o Supremo entender que o recurso dele tem grande probabilidade de êxito, o recurso criminal, por exemplo, estou falando em tese aqui, vamos imaginar, ele alega cerceamento de defesa, que queria produzir uma prova, essa prova não foi produzida, e isso fez com que o conjunto probatório examinado fosse falho, sendo falho, deve ser anulado tudo. Vamos supor que ele alegue isso, o tribunal fala, parece realmente que houve aqui uma falha, então eu vou deixar ele concorrer, porque senão estaria prejudicando alguém que provavelmente será vitorioso. Esse é o raciocínio para conceder uma liminar desse tipo. Se houver essa probabilidade, a liminar é concedida, se não houver, ela é negada. Se ele obtiver essa liminar, ele certamente tentará, ele ficará livre para concorrer, porque a inelegibilidade estará suspensa. Vai depender depois do julgamento do próprio recurso criminal. Se ele perder, a liminar cai também. Doutor Marcelo. Agora, outra hipótese, sim. Se o senhor quiser concluir, por favor, se eu interromper, Augusto Nunes. Tudo bem? Prazer em falar. Tudo. Doutor Marcelo, o senhor apresentou com muita clareza assim, as possibilidades, o que pode acontecer. Eu queria saber a opinião do senhor. O senhor acha que o Lula vai ser candidato, vai conseguir segurar a candidatura até a eleição? Olha, eu vou ser sincero com você, Augusto, eu não tenho elementos para dizer isso, porque eu tenho acompanhado esse caso, como a maioria dos brasileiros acredita, pela imprensa. Eu não sou advogado do caso, não conheço o processo, então eu dizer se foi justa ou injusta a condenação, se há ou não há elementos para condenar, se houve ou não houve novidades no processo, seria talvez leviano da minha parte, como advogado, dar uma opinião numa questão que realmente eu não tenho detalhes. Agora, eu posso te dizer o seguinte, as liminares para concorrer são excepcionais. Essas liminares que suspendem a inelegibilidade. Não é todo caso que obtém a liminar. Quer dizer, a regra geral é que quem foi condenado por órgão colegiado por corrupção não vai concorrer. Essa é a regra geral. Se houver uma possibilidade evidente de o recurso ser provido, o que costuma acontecer em menos casos, poderá haver a suspensão da elegibilidade. Então, é menos provável que seja suspenso do que não seja. Mas isso aí é futurologia, né? Não conseguiria te dizer. Perfeito. Marcelo Ribeiro, temos também o nosso repórter diretamente de Brasília, José Maria Trindade, com uma pergunta para o senhor. Diga aí, Zé Maria. Pois é, doutor Marcelo, fica sempre essa dúvida, né, de que ele poderá apresentar uma liminar, se ganhar a liminar, de qualquer maneira, ele ficaria com a campanha sub júdice, né? Ele poderia ter a campanha suspensa e, em caso de ganhar, ainda poderia ter um julgamento como foi aí da ex-presidente Dilma e do vice Michel Temer, ou seja, mesmo se ele ganhar, se houver esta possibilidade mínima, que o senhor traduz aí muito bem, é isso mesmo, a possibilidade é mínima, né? Depois ele poderá ter o diploma suspenso se ele conseguir ganhar a eleição. Quer dizer, é uma insegurança muito grande. Na verdade, esse caso é um caso muito peculiar, né? Porque é como se trata do presidente da República, candidato a presidente da República. Então, porque normalmente, já aconteceu até no Tribunal Superior Eleitoral, eu já vi isso acontecer. Quando eu era ministro, não me lembro, mas já vi recentemente acontecer, de o candidato concorrer, inclusive preso.
Porque a lei não proíbe a candidatura da pessoa que esteja presa. A lei proíbe quem estiver com os direitos políticos suspensos, e aí tem que ter o trânsito e julgado da condenação, ou de quem tiver sido condenado por órgão colegiado, que é o caso do ex-presidente Lula. Mas isso tudo, por exemplo, quando ele requer o registro de candidatura, ele pode fazer campanha, é o que tem sido decidido no tribunal, até o final do processo de registro de candidatura. Então, mesmo que ele seja inelegível, teoricamente, ele pode requerer o registro. Marcelo Ribeiro, eu peço só um minuto, uma interrupção, depois a gente volta com o senhor. Aqui estamos com um contato internacional na linha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está dando a honra aqui de falar com a gente nesse programa. Ministro Henrique Meirelles, aqui é Felipe Moura Brasil, estou com Augusto Nunes e Marco Antônio Villa. Boa noite para o senhor. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Estou aqui em Davos representando o Brasil, saindo aqui de um jantar com investidores, empresários, analistas, autoridades de diversos países. Hoje foi um jantar onde pudemos falar um pouco sobre a economia brasileira e sobre tudo que está se fazendo no país. Ministro, Marco Antônio Villa tem uma pergunta para o senhor. Aqui é o Felipe, tem o Augusto Nunes do meu lado, é o Villa que vai perguntar. Deixa eu perguntar boa noite, ministro. Claro, o grande assunto do Brasil e creio do mundo que acompanha o Brasil é a condenação por unanimidade pela 8ª turma do TRF da 4ª região, aumentando inclusive a pena do Lula para 12 anos e 1 mês, portanto é prisão, e a multa pecuniária também para 1 milhão. Como é que o senhor, que foi presidente do Banco Central durante as 2 presidências Lula, como é que o senhor analisa, como é que o senhor entendeu essa condenação em segunda instância do ex-presidente da República? Eu vejo o sistema judicial brasileiro funcionando normalmente, as instituições estão em pleno funcionamento então essa decisão, e agora evidentemente os advogados vão analisar de um lado, promotores de outro, etc., todo o desdobramento. Mas eu acho que o importante é que o Brasil funcione, que a Constituição está em vigor e que, de fato, as instituições estão, como eu disse, funcionando normalmente. Isso é o que é relevante em todo o processo, independentemente de qual é a decisão, qual seja a decisão, etc., quais sejam as implicações, que tudo isso será objeto, evidentemente, de discussões posteriores. Augusto Nunes vai fazer uma pergunta para o senhor. Ministro, é o Augusto Nunes. Eu estou enganado pelo tom de voz, o senhor não está muito animado com a condenação do Lula. Que eu não estou o quê? Desculpa. Pelo tom de voz, o senhor não está muito animado com a condenação do Lula? Não, eu estou em Davos aqui, representando o Brasil em outro ambiente, etc. Eu não estou aí acompanhando o debate, a condenação, toda uma discussão aqui internacional, representando o país, num diálogo intenso com investidores, autoridades do mundo inteiro. Estou saindo aqui de um jantar e, evidentemente, não estou agindo aqui como um ator político no Brasil ou uma coisa. Estou representando o país no evento exterior e, como tal, estou me posicionando nesse momento na medida que estão me perguntando órgãos de imprensa do mundo todo. Ministro, aqui é Felipe. Queria perguntar para o senhor qual foi a repercussão dessa condenação do Lula aí na cúpula do governo que está reunida com o senhor. E mais uma pergunta, queria que o senhor explicasse, esclarecesse para os nossos ouvintes por que o senhor disse que do ponto de vista político seria bom que o Lula disputasse as eleições. Então são 2 perguntas, qual é a repercussão aí da condenação e por que o senhor disse do ponto de vista político seria bom? Olha, 2 questões aí, que em primeiro lugar, não houve uma discussão do presidente com os ministros durante o jantar, porque inclusive estava cada um em uma mesa separada, etc., um grupo grande de convidados em cada mesa. Terminou o jantar, saímos, estou aqui chegando no hotel agora. Então não houve uma discussão do governo para avaliar nada disso, né? Certo. Em relação à questão do senhor ter dito do ponto de vista político seria bom. É uma coisa muito simples. Existe uma decisão judicial
que é relevante, como eu disse, muito importante, porque as instituições brasileiras estão funcionando. Isso é uma coisa. Existe uma outra questão política que é diferente. Não é? Então, eu acho que é importante que exista o maior número possível de candidatos para que a população possa escolher. Normalmente, isso é a essência da democracia. Agora, evidentemente, se há alguma decisão judicial que afete uma ou outra pessoa ou um outro político, isso é uma questão judicial com as consequências políticas normais. Em resumo, é basicamente isso, como eu disse, é uma vez internacional representando o Brasil e falando como tal, e não como ator político aí no Brasil, na disputa, etc. Estamos aqui representando o país, isso é que é importante. Ministro Henrique Meirelles, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. Obrigado, um abraço grande. Um abraço, boa noite. E continuamos na linha com o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Marcelo Ribeiro. Marcelo Ribeiro, pode concluir seu raciocínio. Peço desculpas por essa interrupção. Nossa produção fez um contato internacional aqui com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mas já voltamos para o senhor. Onde o senhor estava no raciocínio? Claro, rádio é assim mesmo, né? Mas o que eu estava dizendo? Eu estava dizendo o seguinte, que existem até possibilidades teóricas muito estranhas. Como, por exemplo, o ex-presidente requereu o registro de candidatura dele, mesmo sem obter liminar alguma, ou seja, mesmo inelegível, e ainda assim participar de campanha até o processo terminar, o processo de registro de candidatura. Mas, doutor... Sim, desculpa. Mas, doutor Marcelo Ribeiro, é bom que o senhor explica claramente. O senhor não acha isso um absurdo, quer dizer, do ponto de vista da cidadania, né? A legislação, o senhor está apontando, quer dizer, falando, olha, é possível que isso ocorra, tal, como o senhor está expondo com muita clareza. Mas o senhor não acha que a legislação peca? Ela não tem uma série de furos na legislação que permite uma situação tão esdrúxula como momentos antes da interrupção o senhor tinha lembrado, alguém da cadeia, preso, fazer campanha, e muitas vezes ser eleito na cadeia, ou passar por uma situação como o senhor está dizendo, ele continua recorrendo, os eleitores acabam votando no candidato X, não é especificamente o senhor que foi condenado hoje, o senhor Lula, e aí depois finalmente é resolvida a questão com os votos sendo anulados porque por alguma razão foi impugnada sua candidatura. O senhor não acha que a legislação é falha? Depende, porque quando você está cuidando de um caso, por exemplo, de um candidato a prefeito ou de vereador, sim, o julgamento ocorre em primeira instância. Quer dizer, o juiz eleitoral de primeiro grau vai decidir sobre o registro. Dali vai caber um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. Ok. Depois do Tribunal Regional Eleitoral vai caber um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Em tudo isso, o que pode acontecer? Já aconteceu muitas vezes. A primeira instância e a segunda instância negam o registro, consideram que há uma inelegibilidade. E o Tribunal Superior Eleitoral vai e defere o registro. Fala, não é inelegível, é elegível. Para essas hipóteses, é muito natural que se deixe a pessoa continuar fazendo campanha, porque senão ele será prejudicado. E vamos supor que o TSE diga, ele pode concorrer, mas como ele perdeu em primeiro grau ou segundo grau, se ele fosse afastado imediatamente da campanha, ele teria um prejuízo irreparável, porque não teria feito campanha, embora tenha razão. Agora, no caso do presidente, é diferente. Por quê? Primeiro, porque atinge toda a nação. Segundo, porque o único foro para exame disso é o Tribunal Superior Eleitoral. Sendo o Tribunal Superior Eleitoral, deve o processo ser mais célere, porque é só ali que vai se examinar. Então, nesse caso, se houver realmente... Eu não acredito que isso aconteça na prática, mas é uma possibilidade teórica. Mas mesmo que isso aconteça na realidade, será, eu acredito, por um período muito curto, porque o Tribunal Superior Eleitoral não vai deixar um processo tramitado durante muito tempo para até julgar o pedido de registro. Porque essa situação seria péssima. O nome para a urna, por exemplo, isso seria pior de tudo. Se chegasse ao ponto de um nome de uma pessoa claramente inelegível ir para a urna e a população toda votar, a população não vai entender. Você vai chegar na urna e está lá a fotografia da pessoa. Então, assim, o tribunal vai ter que fazer esse esforço, caso isso aconteça, de julgar rápido para poder decidir tudo antes da eleição. É verdade. Marcelo Ribeiro, ex-ministro do TSE, muito obrigado pelos esclarecimentos, muito obrigado pela participação, peço perdão pela interrupção, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado a todos.
Vila e Augusto, os comentários finais, quero colocar aqui um tweet do Vadir Damus, braço direito do Lula. Olha só o que ele soltou nessa rede social. Abro aspas aqui para ele. Não é uma turma de tribunal, mas sim um pelotão de fuzilamento fascista. Essa decisão é ilegal e imoral e não merece respeito. Será repudiada pelo povo brasileiro. Fecho aspas. Vadir Damus, eu sempre gosto de lembrar que ele é um deputado que era suplente. Ele não foi eleito para a vaga titular, e aí o Lula fez um pedido para o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para abrir uma vaga de secretário, para migrar o deputado titular, só para colocar o Vadir Damus, que era suplente, lá na Câmara dos Deputados, na época da CPI da Petrobras, para defender o Lula. E ele está aí comparando a condenação do Lula a um pelotão de fuzilamento fascista. O senhor é historiador, Marco Antônio Vila? Eu tenho o que isso tem a ver com fascismo? Só antes do Vila que eu vou falar só Fala, Augusto. Claro. Eu tenho o maior desprezo por advogados que mentem para livrar o cliente. Contam mentiras o tempo todo. Esses caras não são advogados, são comparsas. Esse é um. Eu também, de forma sucinta, ele é um operador do direito. Imagina, com essa linguagem. Operar daquele jeito que nós achar que sabemos. segunda instância é um pelotão de é um negócio inacreditável. E não sabe o que é fascismo. No fascismo você não tem. Não sabe nada. A presunção de inocência. Em suma, saber que ele presidiu a OAB do Rio de Janeiro. É inacreditável. É inacreditável. Esse homem, olha que ponto chegou o Brasil, que ponto embaixo. Agora, hoje a gente pode falar com a boca cheia. É um dia histórico. Hoje é um dia histórico mesmo. Porque muitas vezes acontece um negócio, o cara fala história. Não. Hoje foi. Porque um criminoso como esse, líder do Petrolão, responsável pelo maior desvio de recursos públicos da história da humanidade, foi condenado por unanimidade na segunda instância e mais, aumentado a sua pena de 9 anos e meio de prisão para 12 anos e 1 mês e aumentado a pena pecuniária, a pena agora para R$1 milhão. Ele não vai ser candidato a presidente. Eu acho que o bom senso da Justiça Eleitoral vai impedir essa palhaçada, porque no final ele não será candidato. Horrível se ele tiver a foto dele na urna eletrônica e tal. Agora, é essencial, e ficou claro no voto do presidente da 8ª turma, que vai ter os embargos declaratórios, que é coisa simples, 48 horas se resolve. E aí ele vai entrar com o habeas corpus, vai fazer um barulhão. Mas qual é a interpretação do TRF da 4ª região, especialmente da 8ª turma? Cadeia. Ou seja, aquilo que todos sonham, não por vingança, mas por justiça, finalmente vai ocorrer. Nós poderemos ver, e isso é fundamental para a democracia e para as liberdades e para o Estado Democrático de Direito, o Lula preso. Isso é essencial. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não era a história que eles iam pôr fogo no Brasil, apagar fogueira com gasolina. É tudo papo, tigre de papel, não faz coisa nenhuma. Quem tem medo de petista, de criminosos, é gente que é banana. E eles ficaram tanto tempo no poder porque a oposição era banana. Quem fez o impeachment foi a sociedade nas ruas. Mito, que mito, coisa alguma, né? Eles não mobilizam mais ninguém. Portanto, hoje foi uma grande vitória. Agora nós temos que ficar alertas, né? Porque há sempre alguma tentativa de conciliação, de jogar sujeira para o bate-tapete, que é uma velha e triste tradição nacional. Mas o que importa é que hoje não vai acontecer. É um dia histórico. Hoje o Brasil venceu, teve uma grande vitória. O PT está derrotado. Politicamente o partido representa muito pouco e o Lula está indo para a lata de lixo da história. Carlos Andreasa, lá do Rio de Janeiro, na linha. Andreasa, considerações finais sobre essa choradeira petista que não termina. Vadir Damus, ex-presidente da OAB aí do nosso Rio de Janeiro, comparando a decisão do TRF4 com um pelotão de fuzilamento fascista. Que tal? Chora na cama, que é lugar quente, né, pessoal? É isso aí, Andreasa. Frase de sambista. Augusto Nunes, quer completar? Não, já disse o que tinha a dizer quando você botou na roda o Vadir Damus. Zé Maria Trindade não está na linha de Brasília? Zé Maria, considerações finais sobre essa choradeira petista. Pois é só para dizer que a prisão pode não ser imediata, mas será rápida, viu? Eu recebi aqui a informação de que o Ministério Público vai reforçar o pedido de prisão com base em argumentos sólidos, né? Porque esta pressão na justiça está sendo considerada como coação e é mais um argumento para pedir a prisão rápida. Agora, quanto à inelegibilidade, o fato já aconteceu, como disse o doutor Marcelo,
e Lula já está mesmo inelegível. Então, ele não será candidato. E mais uma questão histórica, viu? Desculpe, eu me lembrei agora que eu recebi, que junta com a nossa equipe esportiva. Pela primeira vez na história do Brasil, um juiz prejudica um corintiano. Então, estamos na linha também com o Marcelo Madureira, lá do Rio de Janeiro. Marcelo Madureira, o senhor, Marcelo, você tinha se afogado nas lágrimas petistas, era isso? Não, eu estou aqui, foi um prazer participar dessa cobertura histórica aqui, principalmente agora nesses momentos finais, acompanhar aqui o nosso ministro Henrique Meirelles calibrado na UCA, na jaca do Rio. Você viu que ele não estava cansadão. Foi sensacional. Cansado de levantar o copo. Ele entrou na do Lula. Boa noite, meu caro Marcelo Madureira, sempre com muito humor. Boa noite, José Maria Felipe Trindade, lá de Brasília. Boa noite, Carlos Andreasa, também do meu Rio de Janeiro. Augusto Nunes, Marco Antônio Vila. Estamos aqui desde 7h30 da manhã. Estamos completando 12 horas aqui nesse estúdio. Agora vamos pro jantar. Vamos tomar vinho. Agora vamos tomar vinho. Vamos comer o nosso banquete agora, né, Vila? Vamos cobrar da produção. Fizemos uma cobertura especialíssima da Jovem Pan. Sucesso desde cedo, ao vivo, mostrando os votos dos desembargadores, comentando minuto a minuto para vocês que acompanharam de todo o Brasil e do resto do mundo, tanto pela rádio, quanto pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da Jovem Pan. E vamos comentar nos próximos dias todos os desdobramentos dessa decisão. 3-0, goleada contra o Lula, decisão por unanimidade. Com aumento de pena. O nosso chefe tá mandando recado aqui, mas esse eu não vou mandar ao ar, não. Boa noite, muito obrigado pela audiência extraordinária, massacrante, como disse o Thiago Oberraz. Até amanhã.